Hoje o tema é muito sério e vai ajudar muito vocês. Então, eu recomendo você pegar o teu caderno. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre astigmatismo. O que nós temos que saber? Nós precisamos realmente entender o que acontece com o astigmata. Tendo dito isso, nós precisamos entender um pouquinho, então, como que funciona o astigmatismo, né? Para exemplificar isso, eu trouxe essa bola de basquete. Essa bola de basquete, ela consegue reproduzir de uma forma nada convencional, tá? Mas vamos fazer para que ele seja a representação do nosso olho. Primeiro, antes de mais nada, você tem que entender que o nosso olho, ele parece uma esfera. Imagina só que aqui, onde eu estou te mostrando, essa parte daqui, tá? Seja o nosso olho, ok? Esse é o nosso olho. E aí, quando você olha para o olho de frente, esse olho, ele tem meridianos. Tá vendo esse risco no meio da bola? Ele exemplifica um meridiano que existe no nosso olho. E esse outro aqui, ele exemplifica outro meridiano. Nós temos um meridiano a 90 graus e temos um meridiano a 180 graus. Ok? Eu vou exemplificar um pouquinho melhor. Vou deixar a bola aqui. Eu vou exemplificar para vocês com uma bola de tênis. Tá vendo o meridiano aqui? A 90 graus. E o meridiano do nosso olho a 180 graus. Lindo, maravilhoso. O problema é quando começa a acontecer isso daqui, ó. Olha como muda. Olha como já há uma distorção dessas linhas que eu acabei de fazer. Ela pode ser assim, ela pode ser assim, ela pode ser assim, assim. Nós começamos a ter diferenças de curvatura dentro no nosso olho. A superfície do nosso olho, ela começa a ter uma divergência de meridianos. Ela começa e vai, tudo isso vai indicar onde que está sendo localizada essa deformação, por assim dizer. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse daqui, bom, esse olho que vocês estão vendo, essa representação do olho, tá? Esse olho, a luz ela entra, vem para cá, e ao invés de formar a imagem justo aqui, não. Ele forma a imagem depois. Depois. Este é o caso do que acontece com a própria hipermetropia. E o caso do astigmatismo, Andrés, como que é? O caso do astigmatismo, ele é da seguinte forma. Eu começo a ter vários pontos, 2 ou mais pontos de formação de imagem. Nesse caso, vocês estão vendo que os 2 pontos de imagem eles estão acontecendo antes. Então, tanto faz um astigmatismo, ele pode formar num foco, ele pode ser formado antes da retina, como é aqui o caso, e o outro ponto, que é provocado pela diferença de curvatura, ela pode vir e ficar aqui, que é o chamado astigmatismo hipermetrópico. O grande problema de um astigmata é justamente ele não conseguir focar as imagens numa só. Pelo fato justamente de que no olho dele, dentro do olho dele, toda luz que entra acaba formando imagens diferentes e em lugares diferentes. Olha que coisa mais louca. Pode ter astigmatismo com miopia? Pode, como é esse caso. Pode astigmatismos mistos, regulares, irregulares, contra a regra, abaixo da régua e tudo mais. Mas eu quero que você comece a entender a dificuldade de um astigmata em poder enxergar corretamente. Aí eu costumo sempre dizer o seguinte, o míope ele tem maior necessidade de enxergar bem de longe. O hipermétrope tem uma necessidade de enxergar melhor de perto, na grande maioria. E o astigmata? Ele tem necessidade de enxergar melhor onde? Não tem. Qualquer uma. Porque ele já enxerga embaçado. Se ele for míope, além de ele ter um problema sério de enxergar para longe, ainda ele reforça mais o embaçamento que já ocorre de longe para ele. O hipermétrope vai fazer a mesma coisa. E a pessoa que tem só astigmatismo, a mesma coisa. Então,
ele vai acabar enxergando embaçado, distorcido. Essa é a vida do estigmata. E tudo isso acontece justamente por essa deformação que ocorre aqui. Se eu mostrar para vocês aqui, olha aqui. Esse que é a superfície do nosso olho, ela começa a sofrer alterações. E essas alterações começam a gerar esses multifocos que acontecem dentro do nosso olho, e esses multifocos, eles acabam vindo para cá, nervo óptico, volta, e quando a imagem volta, ela volta assim. A imagem da minha mão. Ó. Volta assim. Tá? Então, que é um cliente que precisa de ser levado em consideração, até porque, não sei se vocês sabiam, muitas pessoas me perguntam, Andrés, é verdade que o astigmata ele demora mais para se adaptar ao óculos? Sim, isso é verdade. Astigmatas, eles têm muito mais dificuldade de se adaptar ao óculos. Eles têm muito mais dificuldade de eles conseguirem lidar com uma mudança de mais astigmatismo e dependendo se estiver em desenvolvimento de astigmatismo, ou seja, imagina só, os meridianos, os eixos podem mudar? A gente sempre fala que é muito difícil, de fato é muito difícil, mas essa mudança de eixos no astigmatismo, ela pode ser provocada por machucados, por cirurgias, por uma série de coisas, inclusive para quem coça o olho. É isso mesmo. Toda vez que você coça o olho, você está espremendo o teu globo ocular. Quando você coça o olho forte e você olhar para o espelho, você vai ver que teus olhos ficam vermelhos, porque você acabou de estourar uma série de mini vasos que tem na esclera do nosso olho, no nosso próprio olho. Fora que você pode machucar. A coceira constante pode fazer com que você comece a moldar de uma forma diferente a superfície do teu olho. E isso pode fazer com que aumente o teu grau de astigmatismo, como também haver alguma mudança em relação aos eixos. Nós temos que falar também de eixo. Não tem como falar de astigmatismo, problemas de meridiano, erros de curvatura da nossa córnea, mudanças, né, de curvas no nosso olho. Não temos como deixar de falar de eixo, que ele é extremamente importante na hora da gente entender como que acontece o astigmatismo, tá? O eixo é extremamente importante. São ao óculos do cliente. Você vai conseguir entender onde vão ser posicionadas as espessuras do óculos do cliente. Eu vi que aqui tá dando um efeito especial aqui. Beleza. Deixar essa imagem aí que eu acho bacana. Eu acho ela muito bonita, tá? Muito bem. Então, assim, percebam como não basta para um consultor óptico saber que miopia não enxerga de longe, hipermetropia não enxerga de perto e astigmatismo enxerga embaçado. Não é isso o que o cliente ele espera de você. O cliente ele espera que você seja um profissional e que tenha conteúdo.